Bom dia, pessoal. Estamos começando aqui mais uma Quinta do Boi, a live do projeto Boi na Linha, que é uma iniciativa do Imaflora com apoio do Ministério Público Federal. Hoje vamos tratar aqui o tema dos compromissos públicos, né? Os compromissos públicos e os desafios para os acordos da pecuária da Amazônia, né? O projeto Boi na Linha, ele tem como objetivo fortalecer os compromissos sociais e ambientais na cadeia da carne bovina na Amazônia e a sua implementação, impulsionar sua implementação, né? Hoje contaremos aqui para discutir sobre o tema do compromisso público o Francisco Peduschi, que é o especialista em agronegócios sustentáveis da NWF, o procurador da República no estado do Mato Grosso, o Dr. Eric Rafael Masson, e o diretor de sustentabilidade do Minerva Foods, o Tassiano Custódio. Gostaria aqui de destacar que 3 semanas atrás realizamos o primeiro na Quinta do Boi, quando tratamos sobre o protocolo de monitoramento, né, e cujo conteúdo, né, tem sua implementação programada a partir de 1º de julho, quando os frigoríficos devem adotá-lo como referência do monitoramento dos seus compromissos, no caso, os termos de ajustamento de conduta. Tá? Esse webinar do primeiro na Quinta do Boi está disponível na página, no canal do YouTube do Imaflora, tá? Nas versões legendado em português e inglês, para que a gente possa disseminar esse conteúdo ao maior público possível. Tá? Bom, então, hoje, né, o Álvaro de Almeida, da Globescan, será o mediador do nosso debate. Ele vai explicar como funcionaremos, né, no decorrer dessa 1h30. O Álvaro, da Globescan, a Globescan é uma consultoria internacional, né, de origem no Canadá, e atua há mais de 30 anos com pesquisa com stakeholders e atividades de engajamento no mundo todo. Tá? Álvaro é jornalista de formação e atua como consultor de sustentabilidade nos últimos 10 anos. Bom, sem mais delongas, queria apresentar o Álvaro. Álvaro, você pode conduzir aí os debates, espero que tenhamos um bom debate hoje, né? Eu agradecer aí a participação dos 3 convidados, o aceite do convite por participar, o aceite do convite do Álvaro em fazer a condução desse processo, tá? E eu desejo a todos aí um bom debate, um bom na Quinta do Boi. Obrigado, Lisandro. Bom dia a todos. É um prazer a gente estar aqui participando dessa segunda live. Eu vou rapidamente já apresentar o nosso primeiro painelista. Uma vez que a gente tem bastante conteúdo aqui, a gente também quer reservar um bom espaço de tempo para as perguntas, para a gente poder ter um pouco mais de interação com a nossa audiência ao final. Vai funcionar da seguinte maneira: os 3 painelistas vão fazer suas apresentações, introduções, visão de como percebem, né, os desafios para a implementação do acordo. Na sequência, então, nós vamos abrir para as perguntas que podem ser colocadas desde já no chat do YouTube. Aqui à direita da sua tela, você tem o chat, você fica à vontade para colocar suas perguntas, que a gente vai ter um grupo de especialistas retirando elas e me passando. Isso vai ser feito pelo meu colega Vinícius Precioso, que também é consultor sênior da Globescan, e ele vai estar liderando esse processo de seleção das perguntas. Há muito conteúdo disponível no site do www.boinalinha.org, então recomendo que vocês visitem depois e obtenham um pouco mais desse conteúdo. Vamos, então, logo para conhecer um pouco mais a opinião e as percepções dos nossos convidados. Vou começar pelo Francisco Peduschi Neto. Francisco é especialista em agronegócios sustentáveis na NWF. A NWF é the National Wildlife Federation. O Francisco é formado em agronomia na Exalc, com MBA também na Exalc em mercado de commodities agrícolas.
tem 25 anos de experiência na cadeia de valor do gado no Mato Grosso, uma longa trajetória em ONGs desde 2013, já foi vice-presidente do GTPS, que é o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, depois já presidiu esse mesmo grupo, participa também ativamente do GRSB, que é o Global Roundtable for Sustainable Beef. Então, o Francisco tem um grande conhecimento sobre todos os temas que envolvem aí o desenvolvimento de um manejo sustentável, né, da produção pecuária. Eu vou pedir, então, portanto, vou passar a palavra para o Francisco, vou pedir para que ele nos brinde um pouco com a sua visão sobre toda essa questão da implementação da ataque da carne. Por favor, Francisco, com a palavra. Bom dia, Álvaro, bom dia a todos. Obrigado pela bondade aí do vasto conhecimento. Eu queria, antes de mais nada, em nome da NWF, agradecer aqui o convite do Imaflora para estar aqui. É um prazer para a gente estar aqui falando um pouco do como que a gente enxerga a implementação dos compromissos, né? E nesse ponto, falar que nós vamos tratar de um ponto específico aí, que é onde a gente acredita que a gente pode trazer maior contribuição, maior adicionalidade no webinar de hoje, que é a questão dos chamados fornecedores indiretos. Fornecedores indiretos, para quem não está familiarizado com o termo, são aqueles produtores que fazem parte da cadeia de produção do gado brasileiro, mas que não lidam no seu dia a dia com o frigorífico, né? Então, basicamente, quem faz cria e recria na cadeia de produção. E por que tratar desse tema? Nossas pesquisas mostram que mais de 50% das ocorrências de PRODES que recaem sobre a cadeia de pecuária no Brasil, elas estão localizadas em fazendas que são fornecedores indiretos, né? Cerca de 59% dessas ocorrências estão em fornecedores indiretos. Então, é preciso que a gente comece a olhar para esses produtores. Mas, ao mesmo tempo, é um sistema de produção muito complexo, a gente reconhece isso, né? Mas a boa notícia que essas pesquisas também trazem é que, se eu olhar apenas um passo atrás, né, ou seja, só o fornecedor indireto de nível 1, aquele cara que tratou direto com o fornecedor direto, né, eu já consigo mais do que dobrar a minha capacidade de enxergar essa cadeia de produção. Ou seja, se hoje eu enxergo cerca de 41% das ocorrências de PRODES e consigo trabalhar com esses produtores para ajudá-los a resolver esse problema, se eu olhar os indiretos de nível 1, eu consigo dobrar essa capacidade de visão e começo, então, a efetivamente dar uma resposta não só para o sistema produtivo, mas também para o mercado. E por que é preciso fazer isso? Em primeiro lugar, e mais importante de tudo, porque é preciso reconhecer que esses produtores fazem parte do sistema produtivo, né? E é preciso que esse esforço coletivo que a gente faz dentro da cadeia de produção da carne bovina ajude esses produtores a endereçar, eventualmente, algum problema que eles têm. Em segundo lugar, porque a gente precisa começar a responder às demandas do mercado, né? O mercado começa a pedir informações sobre os produtores indiretos, né? A gente teve ontem 2 notícias muito importantes relativas a isso. Uma foi a ministra Tereza Cristina lançando uma iniciativa que eles estão fazendo em conjunto com diversas organizações para termos green bonds no Brasil.
e para acessar esses green bonds, para acessar isso que é um meio de financiamento da atividade, nós vamos ter que dar essa resposta também, porque não dá para responder apenas 40%. Eu preciso responder por mais do que acontece na cadeia. E os compradores de carne bovina também, né, quem compra carne bovina do Brasil também começa a demandar esse tipo de informação. Então, pensando nisso tudo, e não querendo dizer que a gente foi oráculo nem nada, mas como a gente já enxergava que existia aí um problema, desde 2012 a NWF, junto com a Amigos da Terra, a ADT, que é uma outra ONG brasileira, a gente coordena o chamado Grupo de Trabalho dos Fornecedores Indiretos, o GTFI, que é um grupo composto por atores de toda a cadeia, né? Desde produtores, frigoríficos, varejistas, empresas que prestam serviço de monitoramento, outras ONGs, como o próprio Imafora. Todo mundo participa ali, quem está a fim de sentar para resolver a questão. Então, todo esse conjunto multi-stakeholders está sempre ali reunido para discutir não só que ferramentas que a gente pode utilizar para resolver essa questão, mas também como utilizar essas ferramentas. E isso é importante para que a gente estabeleça um baseline comum para todos os atores, e para que esse critério, então, ele se torne pré-competitivo, tá? Para que isso não se torne um fator de diferenciação, mas para que isso se torne algo básico para toda a cadeia de produção da carne bovina. Tá? E olhando todo esse arcabouço de informações, a gente vê que tem alguns pontos que são importantes que a gente considere na hora de dar a resposta ao mercado. O primeiro deles é que essa resposta precisa ser baseada em dados confiáveis, dados oficiais, né, do governo brasileiro, e isso é de suma importância. O segundo deles é que a gente não pode demorar para dar essa resposta. A gente está num mercado global, extremamente competitivo, e essa resposta não pode demorar, porque senão não existe vácuo de mercado. Vai vir alguém, vai ocupar esse espaço que o Brasil deixar de ocupar por não dar esse tipo de informação. E terceiro, tão importante quanto os outros dois, é que além de responder se há problema e qual que é o tamanho desse problema, nós devemos dar a resposta de como estamos endereçando esse problema, né? Tanto ações de mitigação, como é que a gente evita o problema, como ações que a gente está endereçando para resolver o problema. E é nesse cenário todo, então, que a NWF vem desenvolvendo seu trabalho no Brasil já há bastante tempo. Eu me uni à equipe em 2017, final de 2017, e a gente está sempre trabalhando nesse sentido, né? De mãos dadas com a cadeia para juntos resolver o problema. E eu fico à disposição de todos. Eu acho que eram essas as minhas considerações iniciais. Eu fico aqui baseado aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, e independente do webinar ou não, estou aqui à disposição de toda a cadeia para a gente trabalhar juntos nesse sentido. Não só com fornecedores indiretos, mas também nesse sentido, tá bem? Muito obrigado, Álvaro, Lisandro, está com vocês. Muito obrigado, Francisco. Ótima largada, importante contextualização de onde estamos e das necessidades que temos aí de dar respostas para o mundo, né? Com certeza. Eu queria agora, então, introduzir o Eric Masson. O Eric é procurador da República no estado do Mato Grosso, graduado em Direito e Ciências da Computação, com pós-graduação em Direito e Processo Administrativo. Exerceu a função de perito em computação no Grupo de Combate ao Crime Organizado no Mato Grosso por 8 anos. Foi auditor da Controladoria Geral do Estado do Mato Grosso por 6 anos. Hoje ocupa o cargo de Procurador da República, lotado no Ofício Ambiental
em Cuiabá. O Eric tem, portanto, uma atuação já de longa data, com muita experiência, e também une dois requisitos muito importantes aí, né, que, enfim, o mandato para atuação em relação ao cumprimento do acordo e o conhecimento que possui de tecnologia e de possíveis encaminhamentos de como solucionar e acelerar o cumprimento do acordo. Por favor, Eric, com a palavra. Um abraço. Obrigado, Álvaro. Bom dia a todos. A apresentação do Álvaro é sempre muito... deixa a gente para cima, né? Bom, é um prazer estar aqui na live e tentar apresentar um pouco do que o Ministério Público tem feito e sobre os desafios da aplicação do protocolo unificado. Para quem não sabe, o Ministério Público Federal firmou com praticamente todos os frigoríficos que operam, principalmente no sistema de inspeção federal, um TAC, um termo de ajustamento de conduta, e deu o nome desse projeto de Projeto Carne Legal. Os frigoríficos se comprometeram a adquirir gado apenas de áreas que não tenham desmatamento ilegal ou que não possuam algum conflito agrário, ou seja, área que tenha alguma indicação de trabalho escravo. Então, nesse sentido, desde 2009 começaram os primeiros TACs, nós já temos basicamente 10 anos aqui de operação desses TACs. Os principais frigoríficos são signatários desses TACs. Aqui no Mato Grosso mesmo, praticamente todos eles são signatários do TAC do Carne Legal e se comprometem a adquirir gado de áreas que não tenham desmatamento ilegal. Esses frigoríficos são auditados, todo o processo de compra tem que fazer uma verificação se a área do pecuarista que está fornecendo o gado tem algum problema ambiental, especialmente o desmatamento. Bom, feita essa introdução, é importante dizer que recentemente foi feito um protocolo unificado de todas essas regras, já que todos os estados da Amazônia Legal têm o Carne Legal, como disse o Lisandro no início da apresentação, e nós temos diversas dificuldades na implementação dele. Ele foi um grande avanço, desde o protocolo unificado, o desmatamento na Amazônia reduziu muito, especialmente no início. Hoje tem-se uma curva de acentuação do desmatamento, mas não chega ao ponto de ser como era antes do TAC do Carne Legal. Então, é reputado que o TAC foi um dos grandes instrumentos para a diminuição do desmatamento, mas nós precisamos sempre melhorar. E uma das melhoras que a gente pensa em fazer é no controle dos fornecedores indiretos de gado para os frigoríficos, ou seja, as fazendas que estão dentro da cadeia, as fazendas de cria, recria, até chegar à engorda que vai vender diretamente para os frigoríficos. Então, há um estudo de como isso deve ser feito. Algumas iniciativas já estão acontecendo e os próprios frigoríficos também são parceiros nessa tentativa de incluir e verificar os indiretos. Então, nós estamos chegando a esse ponto. O protocolo unificado já tem esse intuito. Uma das questões que se tinha, né, principalmente dos produtores, dos pecuaristas, é que a propriedade que tem desmatamento ilegal, para que ela possa voltar a fornecer aos frigoríficos, ela precisa de algum documento que autorize aquela área a ficar aberta. Por exemplo, uma autorização de supressão de vegetação nativa ou de desmatamento, então ela teria autorização prévia e teria feito o desmatamento de forma legal. Ou então, comprovar que aquela área não será utilizada, dentro do processo produtivo de gado. E isso pode ser feito com um termo de ajustamento de conduta firmado com o MPF, um laudo técnico produzido
junto de um protocolo que foi assinado pela Confederação Nacional de Agricultura, CNA, ou então alguns projetos que são vinculados ao Ministério Público Federal. Há também o Plano de Recuperação de Área Degradada, com o PRA nas Secretarias de Meio Ambiente, e também alguns projetos de reinserção dos produtores, os pecuaristas que tenham desmatamento ilegal. Aqui no Mato Grosso, especificamente, nós temos um projeto que está bem avançado, que está sendo feito junto com o Instituto Mato Grossense da Carne, o IMAC, e prevê a possibilidade de que o produtor que tenha o desmatamento ilegal, ele possa ser reinserido novamente na cadeia de fornecimento dos frigoríficos, desde que ele se comprometa a cercar aquela área desmatada ilegalmente e não utilizá-la no seu processo produtivo, possibilitando em si o que a gente mais pretende com esse projeto, que é a recuperação ambiental. Aquela área cercada, ela teria possibilidade de se regenerar e voltar a ser mata. Esse projeto vai prever uma das grandes questões para o andamento, como que seria a implementação disso, é o monitoramento. E o monitoramento vai ser de forma eletrônica. Então, o IMAC, até as últimas informações que eu recebi, ele já está contratando empresas para realizar o processo, o software. Então, o pecuarista vai conseguir, pela internet, escolher a área, colocar a área que ele tenha o embargo do IBAMA, o embargo da SEMA, ou então apenas um desmatamento detectado por satélite. O sistema do Carne Legal, o Carne Legal, ele funciona nesse nível de que a gente consegue entender o desmatamento pelo próprio satélite, por informações do PRODES. Então, basta ter um desmatamento que ele fica bloqueado. E, enfim, o projeto ele vai permitir que o pecuarista ele se reinsira desde que ele entre no site que vai ser desenvolvido, no sistema que vai ser desenvolvido pelo IMAC, e determine a área que ele tem o problema ambiental, seja ele embargo, seja o desmatamento ilegal, e coloque aquela área em recuperação ambiental, recebendo assim um certificado de regularidade. Os estudos que foram realizados recentemente no protocolo, da aplicação do protocolo unificado, demonstram que a maioria dos frigoríficos que foram signatários do TAC, eles têm um bom desempenho na compra. Então, a cadeia de fornecimento direto, a gente tem uma forma um pouco mais fácil de fazer a verificação. E a cadeia de fornecimento indireto nós vamos chegar também. Então, isso é importante para os pecuaristas que são fornecedores indiretos dos frigoríficos, que também passem a buscar a reinserção no mercado e trabalhar de forma legal. Um outro problema, como é o tema desse webinar, são as dificuldades, o abate de bois, que a gente tem verificado no Mato Grosso, abate de bois em frigoríficos que estão fora dos estados da Amazônia. Então, nós temos verificado, pelo cruzamento de informações das guias de trânsito animal, tem muito gado sendo abatido, que proveniente de áreas da Amazônia, que foram criados em áreas da Amazônia, e foram abatidos em frigoríficos que estão fora dos estados. Aqui, especificamente no Mato Grosso, a gente tem um cruzamento que indica que muitas cabeças de gado estão sendo abatidas em outros estados. Aqui, por exemplo, nós temos estados lindeiros que têm muito gado, por exemplo, Goiás, ou São Paulo também, que fica próximo. Então, em geral, são esses grandes problemas que nós verificamos, e eu acredito que fica aberto para qualquer discussão e também perguntas. Obrigado. Obrigado, Eric. A gente vai voltar a esses temas logo, quando a gente entrar na fase de perguntas e respostas. Eu queria, então, agora passar a palavra para o Tassiano Custódio. Tassiano é diretor de sustentabilidade da Minerva Foods. A Minerva Foods tem sido protagonista na implantação do acordo
recentemente estudos têm mostrado isso. O Taciano é biólogo e especialista em engenharia sanitária pela Universidade Federal de Goiás, trabalha na cadeia da carne bovina há 12 anos e cuida das atividades de monitoramento da cadeia de suprimentos nos países de atuação da empresa. Cuida também da interface de comunicação institucional sobre todos os temas de sustentabilidade e de projetos como o inventário de gases do efeito estufa e o relatório de sustentabilidade. Taciano, então, também tem grande conhecimento sobre todos os temas relacionados ao acordo e, por favor, Taciano, conte um pouco sobre a sua abordagem nesse tema e a sua experiência. Obrigado. Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos que nos assistem. Primeiramente, agradecer o convite aí do Imaflora, o time do Lisandro, a Marina, os colegas de trabalho, Chico Beduski, Dr. Eric, Procuradoria do Mato Grosso. Eu queria começar falando um pouquinho do momento, né? A gente reconhece que a sensibilidade do contexto que a gente passa nesse momento é muito grande, e o papel da indústria de alimento, transporte, profissionais da saúde, entre todos, é fundamental nesse momento. Então, a Minerva tem trabalhado fortemente dentro e fora das fábricas para mitigar qualquer risco de paralisação, qualquer risco de contaminação devido à pandemia. Acho que fora, desde de doações, mais de 10 milhões de reais em doações, mais de 140 toneladas, sempre com foco em população vulnerável, nas comunidades onde nós estamos inseridos, e principalmente no controle rigoroso diário dentro da fábrica, para garantir a segurança alimentar do nosso país e dos mercados onde a gente exporta, né? Minerva é a maior exportadora da América do Sul e reconhece que esse foco na segurança dos trabalhadores, das comunidades e dos nossos produtos é chave para a gente passar aí por esse momento. Fazer até um link com a sustentabilidade, com a questão da discussão que a gente está tendo aqui hoje, eu acredito que o momento pós-corona ele vai trazer ainda mais atenção à sustentabilidade, ainda mais atenção à segurança do alimento. Então, nesse sentido, os produtores brasileiros precisam estar muito atentos a essa mudança que ocorre e a mudança que o próprio mercado mundial tem demonstrado por carne bovina de qualidade, rastreabilidade, segurança do alimento, precocidade. Então, basta olhar, por exemplo, agora o aumento que a gente está tendo de exportação de carne enlatada, ou seja, essa preocupação com o processamento do alimento, aquilo que vai chegar mesas mundo afora, né? E a segurança alimentar que a produção, o agronegócio brasileiro traz para o brasileiro. Então, nós somos um país que consegue produzir para abastecer o mercado interno e geramos um montante ainda para exportar para fora. E aí, nesse sentido, a Minerva Foods se destaca como a maior exportadora de carne bovina aí da América do Sul. E hoje, por exemplo, o Brasil acessa aí 10 dos 15 maiores mercados importadores de carne. Trazendo esse contexto agora para controle de desmatamento, para mudança climática associada à mudança do uso da terra, a Minerva adota uma postura de liderança e pioneirismo. Basta olhar nos resultados da auditoria do Ministério Público Federal no Pará, né, supervisionada pelo Dr. Ricardo Negrini, pelo Dr. Daniel Azeredo, né, que começou o TAC há 10 anos atrás, em 2009. Todos esses resultados estão disponíveis no website do Ministério Público Federal, Procuradoria do Pará. Então, basta olhar os resultados. Esse é o nosso compromisso assumido há 10 anos com a sociedade civil, com clientes, com investidores. Então, e essa semana também teve um lançamento de um trabalho feito pela ONG Amigos da Terra, recentemente. Então, faço o convite também para dar uma checada, verificar como foi esse balanço dos 10 anos do TAC no Pará, os resultados das auditorias. Isso demonstra o compromisso da Minerva em fazer com qualidade o trabalho de rastreabilidade dos fornecedores aqui na Amazônia brasileira. Somos pioneiros também a levar esse mesmo racional, essa mesma filosofia de monitoramento e redução dos riscos relacionados com mudança climática e desmatamento também para fora do Brasil. Temos um sistema no Paraguai, no mesmo sentido de mitigar esses riscos, tá? E trazendo um pouco agora uma visão mais positiva do avanço dessa agenda dos TACs ao longo dos 10 anos de atuação, eu acho que é relevante o papel do Ministério Público Federal, né? Sem sombra de dúvidas, a Quarta Câmara e o MPF têm uma responsabilidade, um papel ímpar no controle do desmatamento. Se a gente olha a evolução, como citado pelo Dr. Eric, a evolução de 2008 para cá, é notório o efeito de ações de comando e controle.
reduzir a ação criminosa. E talvez esteja aí a grande oportunidade, né? É posicionar o Brasil ativamente contra essas atividades criminosas e desvincular isso da cadeia produtiva de alta rentabilidade, de alta produção, é aquela que leva alimento de qualidade, seguro, para a mesa dos brasileiros e dos mercados que importam nossos produtos. Eu acho que esses recentes esforços aí que nós estamos envolvidos, né, a sociedade civil, o Ministério Público Federal, colegas da indústria, de equalização dos procedimentos de auditoria, de monitoramento da Amazônia Legal, sem dúvida alguma vai trazer a possibilidade de incorporar mais frigoríficos, né, que tenham interesse em fazer parte desse movimento. Eu acho que balizar novas condutas na cadeia produtiva, trazer mais transparência para a sociedade civil, mais transparência para o consumidor final. Aí existe uma grande oportunidade. Como o próprio MPF colocou aí, doutor Eric, a situação lá dos frigoríficos, são 150 frigoríficos que respondem aí por cerca de 90% do mercado legalizado na Amazônia Legal. E aí eles dividiram, a MPF dividiu por 3 grupos, né? São 3 grupos de frigorífico. Aqueles com TAC e auditoria, que são 23 membros, os com TAC sem auditoria, que são 70 membros, e aqueles sem TAC e sem auditoria, que são 60 membros. Então nós estamos falando aí de 130 frigoríficos que ou tem TAC e não tem auditoria, ou não tem TAC e não tem auditoria. E aí tem um foco muito grande. Tem muito frigorífico grande, com TAC sem auditoria, tem muito frigorífico médio e pequeno, sem TAC sem auditoria. E quando a gente olha a capilaridade da compra, como funciona o sistema produtivo e a compra de gado no Brasil, as indústrias grandes estão competindo, né, com esses mesmos frigoríficos, né? Então a Minerva vai buscar sempre a segurança jurídica e o respeito ao compromisso que a gente assumiu há 10 anos frente a esse monitoramento geográfico. Então, a Minerva sempre honrou e vai continuar honrando o compromisso com o TAC, compromisso com a sociedade civil. A gente olha que são poucos os municípios desmatadores nesse universo da Amazônia Legal. Sem sombra de dúvidas, o produtor ou aquela atividade criminosa, ela tem que sofrer a devida penalidade legal, né? Eu acho que são 10 anos bloqueando, poucas indústrias com esses compromissos avançados competindo por esses fornecedores legais. A gente faz parte de uma iniciativa pioneira no Pará também para a requalificação dos fornecedores que buscam essa legalização. Bom, para finalizar, eu acho que eu queria fazer 2 ganchos, sabe? Que primeiro é colocar que a expansão da pecuária, da agricultura e do agronegócio brasileiro não depende de desmatamento. Nós compartilhamos da visão da ministra, essa é a nossa visão, nós não dependemos da expansão do desmatamento ou da expansão de abertura de novas áreas para aumentar a produtividade. Isso, na verdade, é aumento de tecnologia e capilaridade de investimento no campo. Na verdade, a demanda comercial por produtos padronizados, isso significa investimento em tecnologia, significa um produtor que tem acesso a uma linha de crédito mais competitiva, que consiga fazer, de fato, um investimento no seu campo para aumentar a produtividade. Produtor rentável e produtivo protege a lei, protege a vegetação nativa, respeita a legislação legal. Então, esse é o produtor que nós queremos trabalhar. E, por fim, a questão do indireto, de fato, é um desafio muito grande. A Minerva tem trabalhado, se aproximado muito da NWF também na busca do grupo de trabalho de fornecedores indiretos. E, de fato, assim, quando a gente olha a alavancagem da indústria por si só, de fazer uma agenda proativa, é muito baixa. Por exemplo, a Minerva responde aí por 4% do share de abate nacional. Então, a nossa força de alavancagem por si só, de mudar toda uma cadeia, é muito baixa, né? Eu acho que existe aí um papel de incorporar mais atores, sociedade civil, agência de defesa agropecuárias, Ministério da Agricultura, indústria, produtor rural, em busca dessa solução, para deixar o produtor rural mais competitivo, mais rentável, mais produtivo. Muito obrigado, Taciano. Ótimas colocações. E agora nós vamos passar para uma fase aqui mais dinâmica de perguntas e respostas. Lembro que, por favor, todos que quiserem fazer alguma pergunta, que coloquem a pergunta no chat do YouTube, que a gente
está selecionando e traz essas perguntas para serem colocadas aqui aos nossos painelistas. Bom, gostaria de começar aqui, as primeiras perguntas estão muito endereçadas ao Eric, acho que há muita curiosidade em realmente entender como acelerar o processo, né, de regularização, né? É claro que a gente vive uma pressão global, acesso a mercados globais dependem desta resposta, né? E há várias perguntas aqui nesse sentido, né, de como acelerar esse processo de regularização e quais são as ações da MPF para que todos os frigoríficos que operam na Amazônia assinem o TAC e estejam, portanto, neste caminho de regularização. Eric. Bom dia. Bom, obrigado pelas perguntas. Realmente é uma oportunidade de esclarecer e, enfim, fiquem à vontade para perguntar. Bom, o Ministério Público Federal tem feito o levantamento dos frigoríficos que são signatários e que não são signatários do TAC, como já falou o Tassiano. Já temos uma lista dessas informações. Enfim, vamos fazer o cruzamento das guias de trânsito animal, que são o documento, que é o documento utilizado para informar qual é a origem daquele gado, e nós teremos condições de saber se aquele gado que foi fornecido aos frigoríficos veio de área com desmatamento ilegal ou com embargo. É importante ressaltar que as áreas com embargo, elas são passíveis de multa. Existe o decreto 6.514, que regula as multas, a aplicação do Poder de Polícia Ambiental pelo IBAMA. No seu artigo 54, ele já prevê que adquirir ou transportar ou comercializar algum produto ou subproduto de origem animal ou vegetal produzido sob área de embargo, a multa dele é de R$ 500 por quilograma ou unidade. Então, nós já temos, inclusive, uma previsão legal de multa. Ano passado, o Ministério Público Federal, com esse levantamento dos frigoríficos, encaminhou ao IBAMA a lista de todos os frigoríficos que não são signatários do TAC, para que seja feita uma fiscalização pelo IBAMA e, eventualmente, esses frigoríficos serão autuados com essa multa. Então, nós temos feito essa medida coercitiva e também um projeto muito bom com o Imaflora, que é o Boi na Linha, e ele tende a melhorar a qualificação do mercado, que eu digo também no conhecimento de informações. Nós já fizemos alguns workshops, foram promovidos em conjunto, aqui no Mato Grosso, por exemplo, nós convidamos, inclusive, os frigoríficos que não são signatários do TAC. Temos poucos frigoríficos que não são signatários, que são de maior relevância, e eles, inclusive, participaram do workshop. E, enfim, expuseram as suas dúvidas, e nós já deixamos claro que agora o Ministério Público Federal vai fazer um trabalho um pouco mais pesado de fiscalização sobre eles, para tentar fazer com que eles também afirmem o TAC, para que o mercado tenha a mesma régua, tanto dos signatários do TAC quanto os não signatários do TAC estejam concorrendo de forma leal, né? Que não haja uma concorrência desleal. Obrigado, Eric. Essa questão de evolução tecnológica, né, que muito provavelmente vai acelerar todos esses processos, né, vai criar um movimento de maior adesão e de enforcement, né, para adesão, é realmente muito importante. Francisco, primeiro há uma pergunta aqui sobre... por gentileza, antes disso, Tassiano gostaria de fazer um complemento à resposta do Eric. Francisco, já te faço uma pergunta no instante. Tassiano, por favor. Legal. Na verdade, só complementar o Dr. Eric, que de fato existe um encaminhamento, né, de um ofício do Ministério Público Federal para o IBAMA, né, uma lista de frigoríficos, isso foi feito em 2019, se me corrija, Dr. Eric, exatamente encaminhado ao IBAMA para fazer uma fiscalização mais forte. Então,
Acho que é reforçar esse papel do MPF que tem aí e ampliar o monitoramento e principalmente a fiscalização, o comando e controle daqueles frigoríficos que não têm compromisso, que não fazem, né? E aí, trazendo uns dados aqui, hoje a gente tem cadastrado no SICAR, né, 630 mil propriedades dentro da Amazônia Legal e 176 mil possuem sobreposição com polígonos do IBAMA. Desses 176 mil, 114 mil propriedades são menores que 100 hectares. Então, a gente tem um foco muito grande na pequena propriedade, é ali que é onde acontece mais. Acho que até o trabalho da NWF também chegou nessas conclusões, e é como a gente alavancar esse produtor rural de uma pequena propriedade, talvez mais vinculado ali na cria e recria, que de fato pode acontecer, para elevar a sustentabilidade daquele produtor, para trazer ele dentro da legalidade da cadeia. Então, colocando alguns números aqui que são importantes para a gente ver o quanto o problema ele não está disseminado em toda a cadeia, ele não está disseminado no produtor rural de alta produtividade, no produtor rural exportador de animal de primeira linha, ele tem um outro viés. E aí uma oportunidade para a gente atuar junto com a MPF, sociedade civil, para mitigar os riscos vinculados a isso. Breve complemento, Álvaro. Ótimo, obrigado, Tassiano. Nesse sentido, eu gostaria de acrescentar e ouvir um pouco mais a sua experiência, Tassiano. É uma questão apenas de fiscalização e controle para trazer esse grupo faltante de produtores, ou também é uma questão de investimento tecnológico e abertura de linhas que permitam que eles também... É uma questão de consciência ou é também uma questão de tecnologia? Álvaro, eu acredito que, em primeiro lugar, o segundo ponto que você colocou. Eu entendo que o produtor rentável, produtivo, ele protege a vegetação nativa e ele respeita a lei. Então, se existe um pipeline, né, uma canalização de melhor acesso a linhas de crédito, e aí o papel das instituições financeiras nesse sentido, né, de ter uma linha de crédito do tamanho que o agronegócio brasileiro com o potencial que o agronegócio brasileiro tem, de fato, colocar principalmente na cadeia de carne bovina, onde o ciclo é mais longo, né, onde a gente tem um investimento de mais longo prazo. Então, sem sombra de dúvidas, eu acredito que está totalmente vinculado, e eu colocaria em primeiro lugar, sim, o potencial de aumento de produtividade, de chegar com mais tecnologia no campo, de tratar a produção de pastagem, né, a produção de forrageiras como uma cultura, de fazer trabalho de correção em pastagem degradada, de trabalhar a produção no campo, pensando em produzir carne e não produzir boi, né, produzir carne, ou seja, conversão animal, nutrição, suplementação, vacinação, bem-estar, genética, ciclagem de fêmeas, enfim, é um conjunto, é um pacote tecnológico que, de fato, eleva o potencial do produtor rural brasileiro de acessar mais mercados, de produzir uma carne melhor, ser mais rentável, proteger a vegetação e respeitar a lei. No meu racional é isso. Agora, há que se dizer também que, de fato, comando e controle é importante e tem o seu papel. Então, eu entendo que há sim uma necessidade de um controle e comando mais forte, exatamente nessas propriedades, ou trazer alguns produtores para entender ou jogar esse jogo mesmo da legalidade, junto com os poucos frigoríficos citados aí que a gente citou, naquele percentual, porque quando a gente olha o percentual de cadastro, de CARs, de fazendas cadastradas no SICAR, que sobrepõem polígonos de desmatamento, PRODES, na Amazônia Legal, nós estamos falando de 26%, são aqueles, como eu citei lá, os 176 mil de 630. Então, é um quarto, nós precisamos focar neles, né? A gente tem que focar nesses produtores, tá? Obrigado, Tassiano. Agora, voltando à minha colocação que eu ia fazer para o Francisco, Francisco, primeiro há uma pergunta sobre onde
localizar os dados, onde ter acesso aos dados, se os dados são públicos, se é possível ter acesso aos dados da NWF e como fazê-los e tudo mais, onde que se consegue mais informações sobre os estudos que vocês possuem. E outra coisa, eu queria te ouvir um pouco mais sobre a qualidade dos dados, sobre como é que eles têm sido aprimorados e de que maneira você entende que como está a qualidade dos dados hoje e como a gente pode ir evoluindo com ela. Ok, obrigado, Álvaro. Primeiro, respondendo sobre os estudos, muita coisa a gente publica no nosso próprio site, né? nwf.org, nationalwildlifefederation.org. Tem lá o International Wildlife, que é a página específica desse time, que trabalha as questões mais a nível global. E só abrindo um parênteses aqui para poder explicar, a National Wildlife ela é uma organização a nível global e ela surge na década de 30 para cuidar dos parques nacionais norte-americanos, né? E ela vem a ter esse braço, vamos dizer assim, internacional, já na década de 80, 90, é que a gente vem começar a expansão e começar a trazer essa experiência criada nos Estados Unidos para outros países. Então, parte está publicada no nosso próprio site, também muito vocês podem achar nas nossas redes de mídia, principalmente no LinkedIn, vai achar muita coisa lá. E agora, quem quiser estudos mais de cunho técnico e coisas nesse sentido, a grande parte do que a gente faz, principalmente relacionado ao monitoramento de pecuária, é feito junto com a doutora Holly Gibbs, da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Então, procurar pelo site da universidade, no Gibbs Land Use Change Laboratory, e aí vai achar todo o material. E também, por favor, quem quiser alguma coisa um pouco específica, sinta-se à vontade para me escrever, para me contatar e a gente pode atender a todos. Quanto à evolução dos dados, um ponto que foi tratado, eu acho que, se não me engano, pelo Tassiano, que é muito importante para tudo isso, é a questão da transparência, né? E o governo brasileiro ele vem dando essa transparência nos dados, principalmente do dado de CAR, né? Os dados de desmatamento, então estão lá para todo mundo ver, é acessível, a gente pode trabalhar com tudo isso. E a evolução das ferramentas ela vem acontecendo de uma forma muito acelerada, né? A gente vê que os dados de PRODES e as ferramentas de integração de georreferenciamento e tal, os sistemas de georreferenciamento vêm evoluindo de uma forma muito rápida, o que é muito bom para esse trabalho, né? E, por último, o que a gente vem trabalhando de uma forma muito acelerada, e daí a importância dessa parceria com o Minerva, mas também com outros frigoríficos que a gente tem esforçado muito para fazer, tanto aqui no Mato Grosso quanto no estado do Pará, é para refinar os assim chamados algoritmos, né? Que são as ferramentas de tecnologia que permitem o cruzamento dos dados. Porque hoje o que a gente tem são dados dispersos, né? Então, eu tenho lá uma lista de CAR, tenho uma lista, tenho as informações do PRODES, tenho listas de áreas embargadas do IBAMA, lista de áreas embargadas da SEMA aqui do Mato Grosso, assim como das outras secretarias. Então, são informações dispersas. O que é preciso hoje, o nosso foco está em refinar os algoritmos que vão pegar e juntar essas informações e dizer quem está fazendo o que e onde, né? E poder passar assim, essa informação à cadeia
para que a gente possa, então, tomar essas duas medidas. Uma é prevenir que essa cadeia repasse essa carne para frente, e outra é ajudar esse produtor a, eventualmente, corrigir algum problema que, muitas vezes, ele nem sabe que tem. Então, esse é um ponto importante. A gente só consegue dar direcionamento às ações a partir do momento que eu conheço profundamente o problema. A partir daí é que eu vou dar uma solução a esse problema. Então, o nosso trabalho tem caminhado nesse sentido. Obrigado, Francisco. Você já me deu a deixa para uma pergunta seguinte para o Eric, que é justamente, fala muito sobre essa questão de cruzamento de dados, né? Existe alguma iniciativa de alinhamento entre MPF, IBAMA e SEMA, Secretaria do Meio Ambiente do Mato Grosso, para que não exista o risco de produtores liberados pelo MPF sejam multados ou bloqueados por IBAMA e SEMA? Essa pergunta realmente é importante. O projeto de reinserção de produtos pecuaristas que vem do Ministério Público com o IMAC, ele busca regular o mercado. O TAC do Ministério Público Federal ele é um TAC que a gente chama um TAC de mercado. Ele não tem instrumentos que indicam um bloqueio imediato da compra pelo frigorífico. O frigorífico que faz a seleção dos seus fornecedores. Depois essa seleção é auditada. Então, é o próprio mercado que foi, com o tempo, se regulando para fazer essas análises e compras. Quando a gente imagina a tecnologia, em 2009, quando os primeiros TACs foram firmados, ela é muito diferente de hoje. Como o Tassiano já disse, a tecnologia ela vai permitir, o Tassiano e você, Álvaro, já deixaram bem claro, a tecnologia vai permitir que a gente tenha muito mais conhecimento das áreas desmatadas e dos problemas, das áreas onde tem mais problemas. Então, o protocolo, voltando à pergunta, o protocolo de reinserção dos produtores, ele vai permitir que aqueles pecuaristas que tenham desmatamento ilegal, ele volte ao mercado, porque existem dispositivos legais no Código Florestal, no decreto que regulamenta a aplicação de multas administrativas, de que a área que tenha desmatamento ilegal, se ela não estiver em uso na produção, aquela propriedade rural ela pode voltar a fornecer normalmente para o mercado. Ou seja, o embargo que existe na propriedade, ele não é sobre a propriedade toda, ele é sobre o polígono do desmatamento. Enfim, cercando esse polígono do desmatamento, ele comprova que aquela área não está sendo utilizada na produção. No caso de bois, a gente precisa cercar porque os animais eles circulam, então ele não poderia circular naquela área com desmatamento ilegal. Enfim, e aí a pergunta ela vai um pouco além, ela pergunta sobre eventualmente a pessoa ser multada ou receber alguma notificação do IBAMA ou da SEMA. Bom, como esse desbloqueio é um desbloqueio de mercado, ele vai ser utilizado para os frigoríficos, né? E ele vai ter uma comprovação de que aquela área está em recuperação e regeneração ambiental, mesmo antes de eventualmente assinar um PRA ou apresentar um PRADA junto às secretarias de meio ambiente, que são os órgãos ambientais que têm competência para analisar essa documentação. Então, com relação a eventuais embargos, essas áreas já não seriam mais objeto de embargo. O embargo ele serve para que a área possa se regenerar, aquela área desmatada ilegalmente possa se regenerar. Aquela área com embargo, inclusive o pecuarista se utilizando dessa ferramenta, depois de cercar e de receber o seu certificado de regularidade, ele eventualmente pode dar entrada no IBAMA ou na SEMA se ele tiver um embargo demonstrando que aquela área ele cercou e está em recuperação. Então, o embargo ele não sofreria, porque o embargo tem essa característica de possibilitar que aquela área possa se regenerar, recuperar naturalmente. Sobre eventuais aplicações de multa, enfim, que ele já tenha sofrido, enfim, ele vai ter que discutir isso perante o órgão ambiental, mas o que eu garanto é que o Ministério Público Federal não irá encaminhar uma lista dessas informações para os órgãos ambientais.
No dia que nós fizemos a assinatura do termo de cooperação técnica entre o Ministério Público Federal e IMAC, estavam representantes da SEMA, aqui do Mato Grosso, e do IBAMA, superintendente do IBAMA também, que garantiram que essa informação ela serviria para desembargo das áreas. Então, além de possibilitar que o pecuarista se reinsira no mercado legal, que eu acho que isso é o principal, é ele voltar ao mercado legal. Quem está no mercado legal, ele tem que fazer algum esquentamento de boi, ou lavagem de boi, a gente chama isso aqui no Ministério Público, lavagem de boi, que é encaminhar aquela quantidade de gado para uma outra área que não tenha problemas ambientais, e aí sim aquela propriedade última fornece aos pecuaristas, para evitar que ele tenha esse problema de ter que lavar o gado, enfim, né, e de voltar ao mercado legal. Isso, imagino que isso seja a principal vantagem. Ele também vai poder resolver, eventualmente, algum problema ambiental de embargo na área. Mas já adianto a vocês que a maioria dos bloqueios que existem dos pecuaristas não é por embargo de SEMA ou do IBAMA, é por PRODES, por sobreposição em alguma área que foi detectado desmatamento pelo satélite. Somente isso, a área não chegou a ser alvo de alguma fiscalização do IBAMA ou da SEMA. E acho que cerca de... O Tassiano vai ter esses números um pouco com maior detalhe, mas acho que cerca de 90% dos bloqueios de pecuaristas são provenientes de áreas com PRODES e não com o embargo do IBAMA ou da SEMA. Não sei se eu me fiz entender, se quiser que eu faça uma complementação, quem fez a pergunta, enfim, fique à vontade. Está ótimo. Francisco, você quer fazer um complemento? Não, eu só trazer um dado, já que a gente trabalha muito com essa camada dos fornecedores indiretos, trazer um dado que eu acho que é relevante e que complementa já algumas colocações trazidas pelo Dr. Eric e pelo próprio Tassiano. O problema realmente ele é localizado, ele é pequeno, né? Na questão dos indiretos, os nossos cálculos apontam que entre 3% e 4% dos fornecedores indiretos apenas seriam responsáveis por grande parte, ou 90%, 89% do problema nos fornecedores indiretos. Então, mais uma vez, eu só consigo endereçar esse problema a partir do momento que eu vou lá naquela planta frigorífica específica, faço a análise daquela planta e consigo, junto com aquele frigorífico, tratar com os seus fornecedores, né? Mas ele é um problema pequeno, localizado, a gente pode identificar, a gente só tem que dar início a esse trabalho para que a gente possa realmente tomar alguma ação, né? Mas a cadeia em si, de uma forma geral, ela trabalha muito, muito bem, trabalha dentro da lei e tudo, então isso nos traz muita satisfação. Obrigado, Francisco. Já queria passar aqui, então, uma pergunta para o Tassiano, ele também pode fazer algum complemento nesse tema, mas, embora as questões sejam localizadas, elas acabam tendo grande repercussão internacional e efeito no mercado, né? Então, o que a gente está vendo é como funciona mesmo, né? Um efeito cascata no mercado. O mercado internacional pressiona os grandes frigoríficos que têm acesso a esse mercado internacional, que, por sua vez, também estão sendo demandados a pressionar a sua cadeia e tudo mais. Mas agora, recentemente, ganhou muita visibilidade anúncios de investidores, né, falando em desinvestimento no Brasil, né, em função das políticas ambientais, sobretudo as que afetam e ameaçam a Amazônia, né? Então, eu queria te ouvir um pouco a respeito disso, os efeitos disso no setor, né? E até entender um pouco quais são as ações que vocês têm
como companhia, é tomado, né, provavelmente muito ligadas à transparência, para se contrapor a esse movimento, ou a essa percepção internacional em relação ao nosso produto. Por favor. Excelente, Álvaro. Primeiro, trazer um dado aí que o Dr. Eric, o Chico colocou, né? É uma estimativa de 75% de bloqueio advindo de desmatamento de PRODES, tá? Próximo aí dos 80%, então é o mais representativo de fato, Dr. Eric. E fazendo um gancho com o que você comentou, Álvaro, sobre a questão de mercado de capitais, dessa preocupação, e a palavra-chave você já colocou, é transparência. Na minha opinião, começa por reconhecer mudança climática, começa por reconhecer a responsabilidade da agropecuária, de certa forma relacionada indiretamente com a ocupação territorial nos países, principalmente na América do Sul, onde ainda tem ainda existe uma etapa de ocupação territorial em acontecimento, né? Não só no Brasil, em outros países onde a gente trabalha também, mas é reconhecer isso, reconhecer que mudança climática ocorre, que existe sim a responsabilidade da indústria, do produtor rural em mitigar, em proteger a vegetação nativa, mitigar o desmatamento ilegal. E eu acho que isso é a palavra transparência, colocar isso de forma muito aberta para o mercado internacional, e é isso que a Minerva tem feito, tem se envolvido nas mesas redondas internacionais de financiamento, nas mesas redondas Global Roundtable, como a NWF também está envolvida, colocando a pauta de discussão com relação a desmatamento, colocando também o papel que o produtor rural brasileiro tem na proteção da vegetação nativa, né? Vale a gente lembrar que aí são mais de 20% do território nacional sendo protegido dentro de propriedade privada. Então, é uma quantidade muito grande. Isso, se a gente olha como um todo o território brasileiro, né? Esses números variam um pouco, mas nós estamos falando de mais de 60% do território nacional coberto por vegetação nativa. Então, é como comunicar isso melhor. A palavra transparência, comunicação é muito chave. Reconhecer onde estão os desafios, reconhecer a questão do indireto. Eu acho que, de certa forma, existe até uma injustiça. Meus colegas aí da indústria colocam isso, né? O nome indireto, de certa forma, denigre, rebaixa um elo de especialização da cadeia, que é a cria, que é a recria, né? Então, quando a gente compara isso com outros mercados que tem uma cadeia, como o mercado americano, que tem uma cadeia mais conjunta, né? Mais vinculada, mais cooperada, no momento agora de pandemia, se mostrou até menos resiliente, de certa forma, né? Com fábricas muito grandes, então teve um lockdown muito forte em termos de produção de alimento, produção de carne bovina. E o Brasil não sofreu com isso, então, de certa forma, eu entendo que nesse mosaico regional que o Brasil tem, de diversas aptidões do Mato Grosso do Sul para a criação de bezerro, aptidão do estado de Goiás, do estado de São Paulo para confinamento, aptidão do Mato Grosso para sistemas de confinamento a pasto, de semi-confinamento, é reconhecer isso como modelos de negócio, colocar, como eu falei no passado, colocar capilarizar mais recurso para o produtor rural, aumentar a tecnologia aplicada no campo, aumentar a agropecuária de precisão, aumentar investimento em genética, aumentar a conversão dos animais, né? Então, sem sombra de dúvida, eu acho que o caminho ele é muito conjunto. Então, coloco aí comunicação, transparência, reconhecer onde existem os desafios e falar bem daquilo que a gente produz, né? A gente tem uma produção baseada a pasto na América do Sul, baseada a pasto no Brasil. O mercado mundial demanda esse tipo de produto, né? Então, como posicionar melhor o produto nacional no mercado mundial? Nós que representamos aí, somos o país de maior exportação de carne bovina no mundo. E reconhecer também que, claro, Álvaro, existem interesses, nós temos que saber trabalhar com esses interesses. Escutei recentemente, né, o Parlamento Europeu ele tem um predomínio grande do Partido Verde, então, de fato, isso representa um protecionismo entre países, uma avaliação comercial, e isso é natural.
Então, é como o Brasil se posicionar com transparências nos desafios, com estoque de carbono que a gente tem de vegetação nativa e colocar o produto nacional mais bem posicionado, elevando sustentabilidade como um critério na tomada de decisão dos consumidores mundo afora. Obrigado, Tassiano. Eu vou aproveitar e seguir numa pergunta para você que parece ser muito do momento, super atual, né? Que diz respeito sobre a PL 17/2020, que está em votação no Mato Grosso, que fala sobre áreas cadastradas em CAR de terra indígena e em relação a essas fazendas que produzem, podem estar dentro da cadeia da carne. Se for aprovado essa PL, você acredita que ela seria considerada legal como produto a ser utilizado pela Minerva? Álvaro, eu vou manter, na verdade, o posicionamento que eu comecei minha fala, que é de honrar o nosso compromisso. Então, a Minerva não compra carne, animais oriundos de terras indígenas, áreas embargadas, unidades de conservação, unidades de proteção ambiental, desmatamento na Amazônia. Estamos ampliando esses compromissos também para outros biomas, para outros países. Então, eu entendo que essa é uma decisão e uma avaliação que envolve diversos agentes federais de alta patente para discussão, né? INCRA, FUNAI, o próprio Ministério Público Federal, representando nós, sociedade, eu aqui não só como Minerva, eu aqui como brasileiro, na defesa daquilo que é de direito da população indígena. Então, a priori é isso, eu acho que a Minerva honrar com a legalidade, com a segurança jurídica da operação, com os compromissos assumidos de não comprar animais oriundos de terra indígena. Muito bom, muito importante saber que, na verdade, tem princípios, né, regendo esse movimento da companhia, não da Minerva, mas também de outras companhias, né, e muitas vezes o marco regulatório, ele oscila, né, conforme a passagem, né, dos governos e é necessário que os princípios, né, se mantenham. Eu queria ouvir o Dr. Eric a respeito dessa questão, por favor. Esse PLC, o grande problema desse projeto de lei é permitir CAR sobreposto com terra indígena, né? Tem a questão de, enfim, qual é o estágio da demarcação da terra indígena, mas o STF já decidiu que declaração da terra indígena é a homologação de uma área, só um ato declaratório. Então, se aquela área já foi delimitada, a gente já sabe o polígono da área que irá compor a terra indígena, então o Ministério Público Federal já entende que essa área deve ser considerada área indígena e não pode ser passível de produção por terceiros. Inclusive, no TAC do Carne Legal, há isso bem claro. Vou até ler uma das cláusulas do TAC, que é: estejam localizados em áreas indígenas reconhecidas por portaria declaratória do Ministério da Justiça ou objeto de interdição por ato da presidência da FUNAI, ou bem como áreas reconhecidas por ato administrativo federal, estadual, unidade de conservação. Enfim, mesmo, em resumo, né, mesmo se aprovado esse PL, os frigoríficos não vão poder adquirir gado dessas áreas que estejam sobrepostas com terra indígena, porque é um compromisso que eles firmaram junto com o Ministério Público Federal, e isso é o que a legislação também já prevê, enfim, já é reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, é o posicionamento também do Ministério Público Federal, e, inclusive, nós, enfim, estamos participando dos debates para aprovação ou não desse projeto de lei, que esperamos que pelo menos essa parte não seja aprovada, para garantir, inclusive, essa questão mercadológica, que foi a pergunta anterior. É muito importante isso no mercado internacional. Então, não adianta o Estado querer permitir um CAR em terra indígena enfim, e aquele gado, por exemplo, estiver sendo produzido ali, não vai poder ser comercializado nos frigoríficos, e pior, vai manchar muito a imagem internacional do Brasil.
Obrigado, Eric. Tassiano, você gostaria de fazer mais algum complemento? Sim, um curto complemento à fala, a minha fala e a fala do Eric, elas estão muito sinérgicas, né? Na verdade, é essa convergência, né, doutor Eric, no investimento na legalidade, no investimento no produtor que respeita o Código Florestal, que faz a proteção da vegetação nativa conforme a lei exige, é comprar, e as indústrias, né, comprar daquele produtor que está respeitando o Código Florestal. Eu acho que esse movimento, a instituição financeira canalizar um investimento competitivo, né, uma linha de crédito, como eu falei, um potencial investimento para aquele produtor rural, para deixá-lo ainda mais competitivo dentro da legalidade. Eu acho que é só para finalizar, colocando esse esforço nesse movimento, no movimento, né, de financiar, no movimento de comprar, no movimento de articular com a legalidade dos produtores rurais, que, como o senhor bem disse, Eric, o Brasil tem um Código Florestal moderno, um Código Florestal conservacionista, então é respeitar o nosso Código Florestal e fazê-lo acontecer. Ótimo, Tassiano. Eu gostaria de abrir aqui para todos vocês uma pergunta que sei que nós estamos falando sobre esse tema, mas eu gostaria de ser um pouco mais, até como a gente já está chegando perto do nosso final aqui, temos mais uns 10 minutos, eu gostaria de endereçar melhor essa questão, que é como vocês acreditam que é possível e pretendem atuar no sentido de ter a rastreabilidade de toda a cadeia de fornecedores, né? Qual é a contribuição de cada um nesse aprimoramento da rastreabilidade de toda a cadeia de fornecedores? Por favor, quem quiser começar, gentileza. Eric. Eu vi que foi até uma das perguntas, né, se ele cumpria a lei, enfim, a lei 12.097, que foi regulamentado pelo decreto 7.623, ele fala justamente da rastreabilidade da cadeia bovina. Enfim, uma das questões, dos pontos que ele coloca são as guias de trânsito animal. Recentemente, eu tive contato aqui com o INDEA, até um pedido dos frigoríficos, que a gente comece a ter um pouco mais de informação nas guias de trânsito animal, que a gente tenha, além que a guia de trânsito animal seja um pouco mais do que um instrumento de controle sanitário. E, para isso, a gente está tentando articular, e já perguntamos ao MAPA, ele sinalizou positivamente, na possibilidade de inclusão do campo para que o pecuarista coloque o CAR da propriedade na GTA, inicialmente de forma facultativa, mas isso vai facilitar demais a rastreabilidade, a gente vai conseguir identificar muito mais a cadeia. Hoje também, com as ferramentas tecnológicas e as informações eletrônicas da GTA, das guias de trânsito animal, a gente consegue ter uma noção de toda essa rastreabilidade da cadeia. Outra coisa importante é que, como já disseram aqui o Francisco, o Tassiano, todos, que a pecuária de pequeno porte, aquele pequeno pecuarista, ele também deve ser olhado com cuidado. Existe também aqui no Mato Grosso, por exemplo, uma iniciativa da ONU, o estado de Mato Grosso tem acordos internacionais, acho que é um dos únicos estados não organismos internacionais que têm acordos internacionais, e que uma das iniciativas é a pecuária sustentável. Então, há um apoio muito grande às pecuárias sustentáveis. O Ministério Federal participa ativamente desses grupos de trabalho, das discussões, e isso tudo vem ao encontro dessa questão da rastreabilidade. A ideia é a gente ter um controle de origem desde o início, desde a cria, né, até o abate. Essa rastreabilidade toda controlada por informações de GTA e também com contato direto, identificação dos locais de produção, dos produtores e diretamente também com os pecuaristas e essas parcerias de grupos de pecuária sustentável, de parcerias internacionais também. Isso acontece muito e vem a calhar justamente com essa pergunta, né, sobre a rastreabilidade. Obrigado, Eric. Eu acho que o Francisco poderia fazer um complemento. Sim, por favor. Bom, olhando em termos de sistema de monitoramento, né,
O sonho de todos, eu acredito que seja o mundo ideal, né? Onde eu teria a informação individualizada por animal, desde o seu nascimento até esse bife chegar na mesa do consumidor lá, dentro de uma cadeia de blockchain e tal. Isso alguns países já vêm fazendo, né? Mas onde a gente vê isso são países com uma pecuária proporcionalmente muito pequena em relação ao tamanho do rebanho brasileiro. O nosso rebanho é o maior rebanho comercial do mundo, é o brasileiro. Então, é muito mais fácil eu implementar esse tipo de solução, por exemplo, no Uruguai. O Uruguai já tem esse tipo de informação individualizada por cabeça, né, por indivíduo. Mas aqui no Brasil isso é muito mais complexo, e ainda mais se a gente considerar as transações que existem entre as diversas fazendas e por aí vai. Tirando de cena esse mundo ideal, indo um pouco mais próximo da prática, o que a gente tem visto são duas abordagens. Uma abordagem onde há uma adesão voluntária por parte dos produtores, e aí esse processo é lento por dois motivos muito simples. Uma é que não é o uso do produtor fazer essa adesão voluntária e colocar de forma voluntária todas as suas informações à disposição. Então, é preciso convencê-lo de que isso só vai trazer bons resultados para a cadeia. É preciso que haja benefícios para o produtor, para que ele faça essa adesão. E, pelo fato de ela ser lenta, ela não responde a tempo e a contento às demandas do mercado internacional, tanto por parte dos investidores, como o Tassiano já citou, como por parte dos países compradores. Então, o que a gente tem trabalhado muito de perto com os nossos parceiros é o exemplo do que o Dr. Eric citou, né? São os cruzamentos das informações que a gente já tem disponíveis, né? E ajudando os frigoríficos nisso, tanto na melhoria do seu sistema de rastreabilidade dos fornecedores diretos, quanto na discussão das possíveis soluções para a questão dos indiretos, né? E um fato importante que eu esqueci de mencionar, e eu peço desculpas por isso, doutor Eric, é que o Ministério Público Federal também participa lá do GTFI, aquele grupo de trabalho que eu mencionei no início, né? Então, a gente trabalha todo esse arcabouço de soluções em termos de ferramentas e políticas de uso das ferramentas, trabalha isso muito alinhado com o Ministério Público Federal, com a 4ª Câmara. Então, eu acredito que esse é o caminho, pelo menos no curto prazo, né? É a gente trabalhar esse tipo de solução a partir do cruzamento das informações que a gente tem disponíveis por parte do Estado, né? E sempre, lógico, ambicionando a informação individualizada, porque essa, sim, é a que vai trazer maior benefícios até mesmo para o próprio produtor, né? Eu imagino um produtor que seja produtor ele faça só engorda, ou uma fazenda especializada em terminação, né? Confinamento, semi-confinamento e tal. Se ele tiver informação individualizada e ele conseguir, ao final daquele ciclo, analisar quais os animais que tiveram melhor desempenho e cruzar esse tipo de informação com o fornecedor daquele animal, no próximo ciclo, ele pode, olha, eu vou direcionar a maior parte possível da minha compra para esse fornecedor porque ele traz melhor resultado para mim, né? Então, a ambição é chegar a esse nível, né? É como o Tassiano comenta, é sempre fazer investimento no sistema produtivo. E até que a gente chegue lá, o caminho ainda é o cruzamento de informações disponíveis.
Excelente, Francisco. Tassiano, por favor, complemente. Eu acho que, Chico, você falou super bem e incrível até esse entendimento, reconhecimento da sociedade civil do papel do produtor na questão de rastreabilidade, né? O produtor rural que determina o sistema de produção, que seleciona a raça, que vai saber o nível tecnológico de aplicação que ele vai fazer, se vai fazer rotação ou não de pastagem, que vai comprar e instalar chip, brinco, que vai comprar a ferramenta de controle, e esse reconhecimento de que a rastreabilidade vai permitir ao produtor elevar a produtividade, ter um entendimento muito mais tecnológico, mais fino, mais assertivo do sistema de produção dentro da fazenda dele, esse é o grande gancho. Eu acho que rastreabilidade está muito aí relacionada com o produtor rural. É claro que a indústria, e aí especificamente a Minerva, vai apoiar qualquer iniciativa que seja viável, sob o aspecto técnico, sobre o ponto de vista econômico também. Não há que se comparar diferentes países, como você mesmo falou, do Uruguai, que é um país com 12 milhões de cabeças de gado, com o Brasil com 220, nós estamos falando de 5%, então não há que se comparar. O desafio brasileiro do mosaico de regiões, de aptidões para diferentes raças, pastos, exatamente, é muito distinto. Então, é olhar e tentar alavancar, eu volto naquela minha fala do começo, de alavancar o potencial do produtor de investir, né, o potencial do produtor de ter um capital que o permita fazer o investimento para determinar o seu sistema de produção, para fazer um investimento num sistema de controle, para fazer um bom investimento em manejo, treinamento, manejo animal. Isso é muito importante e tem uma correlação direta com a qualidade da carne que vai chegar no prato, né? Sem dúvida, a forma do manejo, cuidado com o manejo animal é indispensável. Partes básicas também com relação à carência de vacinação, ao respeito, né, na carteira de vacinação animal. A GTA, por vezes, o esforço que há entre o Ministério Público, Indústria, o Ministério da Agricultura, a Agência de Defesa, de entender qual a melhor forma, sempre há de se verificar o espaço que o Brasil conquistou no mundo pela segurança sanitária, né? Somos um país livre de aftosa com vacinação, então tem que ser olhado com muito carinho, com muito cuidado. E eu tenho a certeza que o Ministério da Agricultura, nós da indústria, e alavancar e trazer mais o produtor rural a refletir sobre isso, porque sem sombra de dúvidas é uma tendência que veio para ficar no mundo pós-corona. Rastreabilidade, sustentabilidade, segurança do alimento será cada vez mais um fator de decisão na compra pelo mercado mundial, na compra também aqui dentro do mercado interno, porque estaremos todos mais preocupados com a qualidade, a segurança daquele alimento que chega na minha mesa, que eu vou dividir com a minha família. Então, sem sombra de dúvidas, eu acho que a responsabilidade do produtor, a instituição financeira canalizando esse potencial de investimento, o reconhecimento que isso é produtivo, que isso é rentável, que vai ser melhor para a produção rural, para o produtor rural, especificamente no seu sistema de produção. Obrigado, Tassiano. Nós estamos chegando quase ao final aqui, temos mais uns 2 minutinhos. Eu queria fazer uma rodada bastante rápida e aí pedir para que vocês aí acionassem a bola de cristal de vocês aí e me dissesse assim, em quanto tempo a gente precisa para ir para um novo patamar nessa conversa, nesse processo todo, né? Porque a gente está vivendo um mundo em aceleração, pressões também estão se ampliando, né? Aprendizado também, ganhos tecnológicos, ganhos de conhecimento e tudo mais. Mas quanto tempo a gente precisa mais? Aí só para a gente encerrar, bem rapidinho, eu queria a reflexão final de vocês, para que a gente vença mais um patamar na qualidade da nossa produção de carne. Entre o ideal e aquilo que é possível ser feito, eu diria que, assim, a gente tem, sei lá, 6 meses.
né? 6 meses que a gente precisaria para estar trabalhando juntos, né? Todos, toda a cadeia de valor, trabalhando junto, para começar a dar alguma resposta. E veja bem que essas serão respostas preliminares, não são respostas finais, não é, de novo, o mundo ideal, e não são respostas que são finais, que estão prontas, que é bater o martelo, não é nada escrito em pedra. Mas a gente começa a dar alguns passos num prazo minimamente necessário, seria, eu acredito, algo em torno disso. Mas eu vejo que é o seu trabalho... Bom, desculpa, deixa os outros falando. Não, completa, por favor. Não, só que é o seguinte, esse é um trabalho contínuo, né? É um trabalho de melhoria contínua, então não dá para determinar. Eu entendi, mas é importante a gente entender que a gente não está falando de mais uma década, isso é que eu gostaria de entender o senso de urgência de todo mundo e a percepção de quando que a gente passa para um outro estágio na conversa, né? Eric, por favor, você gostaria de dar seu ponto de vista para a gente encerrar? Eu concordo com o Francisco que não vai demorar tanto tempo assim, até por conta da disponibilidade de ferramentas tecnológicas. Eu vi que tiveram algumas considerações aqui sobre a GTA. A GTA, ela é o instrumento importante de sanidade animal, mas colocar uma informação do CAR de forma facultativa, ou seja, não é obrigatória, ela não vai criar qualquer entrave no controle sanitário. Mas eu imagino que como a gente está sobre essa pergunta, que é algo que o próprio futuro vai exigir, né? Então, hoje pode começar com informação facultativa, de preenchimento facultativo pelos pecuaristas, mas daqui a pouco essa informação vai passar a ser exigida pelo mercado. Lá no supermercado, onde a gente vai comprar o gado, a gente vai querer saber de onde vem essa carne, como disse o Tassiano. A gente quer ter segurança alimentar, e não só segurança alimentar, eu quero saber se aquela carne ela é sustentável também. Porque se eu estou dentro do meu mundo, tentando trabalhar com sustentabilidade, ciclando, tendo mais responsabilidade, imagino que isso logo vai chegar também a urgência e necessidade dentro da cadeia de varejo. No momento que chegar na cadeia de varejo, aí eu acho que as coisas vão mudar de uma forma um pouco mais rápida. Nós temos trabalhado um pouco nisso. Obrigado a todos. Muito bem, Eric. Eu posso dizer aqui que o meu único papel aqui é de consumidor, né? E eu digo para você que eu hoje já compro, felizmente eu tenho essa possibilidade, olhando menos o preço, mas olhando muito mais de onde está vindo e como eu posso ser ativo nesse processo a partir da minha compra. Tassiano, por favor, encerrando, qual é a tua visão aí de prazo para um novo patamar em todo essa nossa conversa? Álvaro, em complemento às falas do Francisco, do Dr. Eric, principalmente nesse último ponto que o Dr. Eric trouxe da responsabilidade também do varejo, né, nessa diferenciação de produtos, começar numa fase educativa junto ao consumidor. Eu sinto que existe uma convergência, um encontro, vamos falar assim, de contextos que apoiam exatamente esse aumento de transparência, aumento das taxas de rastreabilidade individual animal no Brasil. Então, eu vejo com ótimos olhos esse futuro. Também entendo que não levará mais a mesma década, sem sombra de dúvidas, pelos avanços tecnológicos que nós tivemos. E aí a Minerva está aqui para contribuir com os colegas, com as demais indústrias, haja vista que a gente tem uma excelente experiência, como eu comentei no começo, e deixo novamente o convite de acessar o site do Ministério Público Federal e verificar os resultados da auditoria executada no Pará. Ali é claro e fica óbvio o compromisso que a Minerva Foods tem contra o desmatamento, tem contra as mudanças climáticas relacionadas à mudança de uso do solo. Ali fica claro qual é o diferencial que nós temos, tá? Então, a nossa companhia está engajada em fazer cumprir os nossos compromissos, em fazer acontecer o nosso compromisso
de legalidade, de desmatamento zero na Amazônia. Então, eu deixo, acho que a última fala é isso, é fazer um convite e deixar aberto aqui para os colegas, tanto da classe produtiva, para o setor do varejo, para o setor da indústria também, que quiser aprender, quiser conversar e quiser trocar experiência, conosco vai ser de imenso prazer em prol de uma pecuária mais produtiva, de uma pecuária mais rentável, de uma pecuária mais sustentável, desvinculada dessa imagem desmatadora, desvinculada dessa imagem negativa sobre o aspecto de vista ambiental. Então, eu acho que, para finalizar, agradecer aí os participantes, doutor Eric, Francisco, time de back-office, você, Álvaro, e time Imaflora. Muito bem, obrigado, Tassiano. Olha, eu devo dizer que eu aprendi muito hoje, nessa hora e meia, estou muito satisfeito, tenho certeza que a gente transmitiu muita informação útil para toda a comunidade relacionada aqui, ligada ao tema. Nós sempre estivemos acima de 90 pessoas na nossa audiência e teremos mais pessoas ainda envolvidas a partir do momento em que a gente disseminar o conteúdo gravado dessa nossa conversa. Eu gostaria, então, de passar a palavra para o Lisandro, agradecendo a oportunidade de estar aqui, de estar aprendendo com vocês, e passar a palavra para o Lisandro para ele encerrar essa nossa live. Bom, obrigado, Álvaro, agradeço aí sua condução desse processo aí com bastante maestria, né, é riquíssimo o debate. Queria agradecer aos convidados, Francisco Beduschi, Dr. Eric Masson, Tassiano Custódio, por terem aceito, né, participar dessa live, né, agradecer a equipe aí de suporte que deu todo o apoio na transmissão, na organização das perguntas, para a gente poder fazer com maneira fluida, né, a condução desse trabalho. E agradecer também a equipe do Imaflora e a equipe do Boi na Linha, né, que sem todo esse time a gente não conseguiria estar nesse momento hoje aqui, fazendo esse debate tão rico, né. Eu queria só fazer umas últimas palavras aqui, né, que tudo que vocês trouxeram aqui hoje, né, com bastante riqueza, mostra que já evoluímos bastante no que diz respeito ao atendimento dos compromissos na Amazônia, no que diz respeito à responsabilidade da cadeia da pecuária, né. Eu acho que os números, né, que vocês apontaram aqui, trouxeram, mostra que a gente já conhece bastante do problema, né, já temos muito palpite com bastante objetividade em termos de soluções, né, e aí me agrada a questão do tempo, né, a gente não precisa aguardar mais 10 anos, uma década, né, porque a gente já sabe onde é o problema. E um elemento, né, e isso é importante, né, a gente trabalhar com transparência, né, promover diálogos, tá? Porque trazendo essas informações à tona, a gente vai qualificando o debate, qualificando a criação das soluções, né? E aí, o último elemento é a importância do produtor nesse jogo, né? Porque muitas vezes a gente acaba pinchando a pecuária de maneira geral, né? Mas a partir do momento que a gente identifica onde estão os problemas, a gente começa a segregar o que é a pecuária responsável, o que é a pecuária sustentável, né? E onde está o problema. E aí esse problema já não vira mais pecuária, né? Tudo bem, né? Que toda a área, né? Com grilagem, a área sendo de mudança do solo, ela vai se tornar pecuária provavelmente. Mas hoje a gente já tem condições de apontar onde estão essas questões, né? Então, eu queria agradecer novamente a todos que estão envolvidos. Daqui a 3 semanas, né? Daqui a 3 quintas, teremos uma nova na Quinta do Boi, né? E aí, oportunamente, vamos tratar o tema da influência, da força que o mercado tem em relação a impulsionar os compromissos da pecuária na Amazônia, né? Então, em breve traremos aí os convites, indicando aos convidados para a próxima na Quinta do Boi. E aí, como agenda também, estamos aí programando para o início de julho um workshop nos estados de Rondônia e Amazonas, com os frigoríficos, dentro dessa estratégia de fazer a transmissão de conhecimento, de informação e aproximar o diálogo para que as justas adequações sejam realizadas, né, e a gente conseguir cada vez mais trazer, né, todas as empresas para o mesmo nível de atuação, tá? Estamos também discutindo com o varejo, né, workshops também, webinários junto à sua rede de fornecedores, né, isso aí está em construção, em discussão,
também estamos discutindo, né, com o varejo um plano aí, um programa que possa dar também atenção a esse conteúdo, esses objetivos que temos aqui, eles fazerem de maneira ativa também o fortalecimento desses processos, né? E um próximo passo aí que a gente vem discutindo com o Ministério Público e com outras partes envolvidas, que é a construção do protocolo de auditoria, né? Porque com a implementação a partir de 1º de julho do protocolo de monitoramento unificado, né? A gente precisa estabelecer, então, como é que vai ser o procedimento de avaliação, né, de verificação do atendimento a esse protocolo, e aí poder, né, como está sendo dito, trazer aí qual que é a performance, qual que é o desempenho de cada empresa em relação ao cumprimento dos seus compromissos, né, junto ao Ministério Federal e também junto ao mercado, com políticas públicas também, outras, né, desmatamento zero, desmatamento ilegal, e aí por aí vai, né. Então, para finalizar, agradeço a todos que nos assistiram, agradeço a todos aqui os convidados, a equipe, e fico aguardando vocês. Esse webinário estará disponível no canal do Imaflora, né, no YouTube, terá também, assim como o anterior, né, legenda em português e inglês, para que possamos disseminar mais esses conteúdos, que são extremamente importantes, tá? E assim pretendemos fazer com os próximos, tá? Então, dia 16 de julho, o próximo na Quinta do Boi, e eu me despeço agradecendo a todos aí, que tenham uma boa tarde. Um abraço a todos e até mais.